Bem-vindos a mais um episódio da Abbotcast, o podcast da Abbott, e hoje uma série especial do Streaming Ladies. Estou aqui com uma convidada muito especial, Flávia Guerra, diretora executiva de produtos digitais na América Latina para Digo e Sky Mais. Bem-vinda, Flávia, que Obrigada. bom ter você aqui, um prazer. O prazer é todo meu, super obrigada pelo convite, honrada fazer parte desse projeto tão incrível que vocês estão fazendo. Imagina, nós que temos a honra de começar o Streaming Ladies, o nosso podcast aqui com a Flávia. E aí, pra gente começar, eu queria saber quem é Flávia, se você pudesse apresentar. Eu conheço bem, mas eu acho que o mercado tem essa curiosidade de saber quem é Flávia na vida profissional, no trabalho, na vida pessoal, enfim, fica à vontade. Pois é, pergunta difícil essa, né, de quem é. Bom, eu sou Flávia. Acho que para começar, posso dizer que eu sou mãe da Gabi, mãe do Gui, sou casada com o José. Sou uma pessoa movida à inovação e movimento. Acho que talvez essas coisas me definam. Sou super curiosa. Adoro uma novidade. Meu marido fala que eu sou novidadeira. Então, estou sempre buscando, eu tenho esse interesse pela vida de forma geral. Então, isso eu acho que me caracteriza um pouco. Tanto no trabalho, porque estou nisso, né? A gente trabalha aqui com coisas de inovação, com transformação e tal. Mas também eu acho que me mostra muito na vida pessoal, né? Sou curiosa, estou sempre estudando, adoro estudar, sou um pouquinho autodidata, então estou lá sempre lendo. Acho que isso um pouco me define. Eu acho que outra coisa que também me define é essa busca pelo equilíbrio, que talvez para nós, né, a gente deve até falar um pouquinho sobre isso hoje, mas eu tenho isso como característica minha. Eu estou sempre tentando um equilíbrio. Não equilibrar pratinho, não é isso. Mas equilibrar, de fato, né, a vida profissional com a pessoal. Equilibrar de ter uma vida leve. Equilibrar de ter aí um meio do caminho que seja saudável. Mente, corpo e tudo mais. Acho que a gente deve falar um pouquinho disso aí também. Será que é isso? Acho que delícia. Não, e eu diria mais, conhecendo um pouquinho a Flávia, a gente pode considerar que ela tem 4 filhos, né? Porque o Digo e o Sky Mais são 2 filhos da Flávia. Assim, quantos anos de empresa já? Cara, agora na Sky, tô de volta, deve fazer... Você sabe que eu perco a conta, porque é tanta coisa que eu já fiz lá, a gente foi mudando tanto, assim, eu entrei para cuidar, imagina, eu entrei para cuidar de High Definition, do produto HD, da parte de rentabilização, imagina, isso entrega idade, né? Lançamento do HD no Brasil. Quantos anos isso? Eu acho que deve fazer uns 11 anos, não mais, deve fazer uns 15 anos. 14 Caramba. anos, eu não sei, olha só, eu sou péssima com dados, sem minha idade. Essa semana eu tive que fazer uma idade, eu falei pro meu marido, quantos anos eu tenho? Eu esqueço, de verdade. Que menos importa. Mas eu acho que deve fazer já uns 13 anos, de 14 anos, né, de Sky, fazendo um monte de coisa, né, acho que... Como eu te disse, às vezes me assusta tanto tempo de empresa, aí eu sou do movimento, né? Mas dentro da Sky eu já fiz tanta coisa, já passei por tanta coisa. Não, e a Sky mudou muito, né? O grupo Vril agora, que hoje, né, tá lá no Vril, mas já foi AT&T, já foi Sky, já foi DirecTV, Já. todo o grupo, imagino que você tenha passado por bastante muitas novidade empresas, ali dentro, muitas empresas, né? porque na medida que vai mudando isso tudo, a empresa também foi mudando. E projetos também, né? E me conta um pouco sobre as suas responsabilidades ali, queria entender um pouco sobre o seu dia a dia, o teu projeto especial. Uhum. Vou falar um pouquinho. Hoje, como você comentou no começo, né? Sou responsável, então, pelo produto digital, que é a gente tem opera a marca Sky Mais no Brasil e o Digo na América Latina, né? Então, hoje eu estou responsável desde a parte de P&L, pricing, go-to-market, né? Para todos esses, apoiando todos esses países, obviamente não faço nada de sozinha, né? Porque a responsabilidade de go-to-market acaba sendo bastante do país, né? Até a parte de desenvolvimento da plataforma, então, né, o dia a dia ali dos nossos roadmaps e tal. Passando também pela parte de operação. Então, curadoria, cuidado do churn, resultados no final, KPIs e tal. Então, é um total para toda a América Latina. Então, esse é hoje o que eu sou responsável por. Que bacana. E aí, dentro dessa sua responsabilidade, até queria um pouco da sua visão de mercado, assim. Como é que você vê, né? Porque o mercado de streaming evolui muito rápido. Dentro da área de Pay TV aqui, especificamente falando. Como é que você vê toda essa inovação? Como é que... onde é que você busca informação? O mercado muda muito. Você sabe que, contando até um pouquinho da minha história, né? Eu tô nesse mercado e trabalho com produto digital antes do Netflix. Olha que loucura. Então, assim, quando eu comecei
lá atrás, a olhar e falar, cara, aqui tem uma oportunidade. O Netflix ainda era alguém muito pequenininho nos Estados Unidos. A gente não viu o Netflix como uma ameaça, ou como ele é hoje, que fez essa mudança enorme que a gente tem no mercado, né, de vídeo. Eu lembro que a ideia foi, poxa, as pessoas estão mudando seus hábitos, e a gente precisa acompanhar. Aí eu fui ser responsável pelo produto de pay-per-view, que dentro da empresa ninguém dava a menor bola. Eu não cuidava só do pay-per-view, cuidava da parte de rentabilização e falava, Flávia, pega isso aqui também. Esse negocinho aqui que ninguém quer. E aí eu falei, como eu te falei, eu sou a pessoa da transformação. Eu sempre olho para aquilo e falo, o que a gente pode fazer melhor com isso aqui, né? E aí eu falei, cara, e se quando as pessoas alugassem um filme, a gente também não disponibilizasse isso para... Acho que foi nessa época, talvez, que a gente tenha se conhecido, inclusive. Olha, faz não muito queria tempo. Entregar a minha idade, mas eu também era da era antes do Netflix. E aí eu falei, cara, e se a gente também entregasse o vídeo online? Só no site, na época que tinha. E a gente começou a brincar. Eu falo que era tipo um novelinho de lã com seus gatinhos. Tipo, a gente ficava ali brincando com aquilo, ninguém tava dando a menor bola. A verdade é essa, a empresa tinha outras prioridades. E aquilo lá era tipo quase meu pet project, sabe? Assim, a gente ia fazendo uns doidos da engenharia, comprar a ideia, a gente, doidos esses que você provavelmente conhece todo mundo, e a gente começou ali a fazer esse projeto que veio crescendo, evoluindo. Se tornou depois, na época chamava Skyplay, esse era o Sky Online, chamou Skyplay. Depois disso, acabou que a América Latina começou a perceber que precisava também ter um produto como esse, porque a gente viu o resultado, a gente viu que o cliente usava, a gente viu o resultado em churn, a gente viu que a gente precisava ir se modernizando também como companhia. E a base desse produto que a gente criou é hoje o Sky+, e é hoje o Digo. E por isso que eu também fui crescendo com esse meu filho que você fala. Eles são filhos mesmo, porque foi a minha carreira quase inteira, né, sobre isso, e fui crescendo junto com ele. Então, eu até esqueci já a tua pergunta, mas você perguntou um pouco de onde eu busco inovação e tal. Como eu tenho esse perfil de estar sempre olhando o mercado, estar sempre olhando inovação, estar sempre olhando tendência, vem muito daí. Primeiro do meu perfil curioso, né, de estar olhando. Então, o que não falta aí é lugar para você ver. Então, desde feiras, como a gente já se encontrou também, né, IBC e outras mais, até ler, você tem que ler, você tem que conversar com gente. Você sabe que uma pessoa que eu gosto muito, que foi uma mentora importante durante uma boa parte da minha vida, uma vez chacoalharam a vida dela. Sabe quando a vida dá aqueles chacoalhões? E aí ela teve uma mudança, que ela não estava esperando, e aí ela me falou isso, ela falou, Flávia, a gente fica no mundo corporativo muito focado na nossa bolha, né? E a gente esquece que tem coisas fora. E quando a gente fala, não é que você está prospectando mudar de emprego, não é isso. É olhar e abrir. A gente tem um mercado de inovação, que às vezes não é do teu negócio, é de outros negócios. Às vezes tem gente interessante para você falar que teve uma ideia que às vezes se aplica. Então, quando ela olhou para mim e falou, eu adoraria que alguém tivesse me falado isso há 15 anos atrás. E é a nossa diferença de idade. Então, e aquilo me chacoalhou, eu falei, cara, eu preciso sair dessa bolha, eu preciso estourar essa bolha do mundo corporativo, a gente tem que ter tempo de investir na gente, de olhar e tal. Então, a partir daí eu comecei a estudar, olhar, participar de grupos de inovação, de curadoria de inovação, falar de assuntos completamente diversos. Então, eu busco um pouco disso. E os eventos também, né, que eu acho que trazem muita inovação. Eu li uma vez, e isso ficou para mim, assim, tente almoçar com alguém interessante ou alguém que você admire a cada 15 dias, pelo menos. Porque é uma forma de você abrir os olhos para outras oportunidades, entender outros mercados, conhecer outras coisas. Isso certamente te agrega de alguma forma, maravilhoso. Né? E você sabe que, para mim, isso é o tal do networking. Eu tenho muita dificuldade daquele networking formal e tal. Isso é outra coisa também para mulheres, né? Que eu acho que a gente está falando também para mulheres, para a gente aprender. O networking, ele pode ser gostoso. Porque essas pessoas que você vai almoçar a cada 15 dias, eu concordo plenamente. Inclusive, vou não estar aqui de já sair colocando isso em prática, porque o dia a dia nos engole, né? 2025 a gente já começa assim. Cara, é com gente legal. São papos incríveis, entendeu? E às vezes uma coisa vai levando a outra, né? Uma teia que vai te levando a coisas. São nesses ambientes gostosos que os negócios saem. Porque se não é gostoso, fica engessado. E assim, se não existe confiança, se não existe... Ainda mais nós, latinos, né? Eu acho que isso não é só no Brasil, isso se expande na América Latina em geral. A gente precisa confiar no outro para conseguir seguir uma linha, para conseguir desenvolver um projeto. Então, eu acredito muito nisso também. Eu também, super, concordo super. Vamos lá, deixa eu pegar minha colinha aqui. E sobre personalização,
analytics, me conta um pouco da tua visão. Qual o impacto que isso tem hoje em dia e que a gente não via isso, a gente não tinha essas ferramentas, né, usando em nosso próprio benefício nos projetos há 5, 7 anos atrás, diria. Você acha que isso tem um grande impacto hoje? Experiência de uso, Total, entender né? o consumidor? Como é que é a visão de vocês lá dentro sobre isso? Eu acho que tem muito, né? Eu acho que quando a gente muda... Bom, agora aí eu dou a minha visão também de quem está no mercado de vídeo antes do streaming, inclusive, né? Sempre foi possível a gente colocar dados e inteligência no que a gente estava fazendo, mas era muito mais limitado, né? Então, eu acho que hoje a gente tem a informação toda do cliente na mão, né? E quando a gente pensa, puxa, o que faz uma plataforma, sei lá, ser diferente, né? Ou ser incrível? Eu acho que tem uma coisa que é o conteúdo. E o conteúdo não tem muito jeito, né? O conteúdo, sim, a gente fala, o conteúdo é o rei. Sem o conteúdo não tem nada. O que faz uma plataforma ficar atrativa? Pense em você na sua vida. O que faz você voltar para aquela plataforma? Em primeiro lugar, é o conteúdo. Indiscutível. É a série que você quer ver e tal. E por isso que é tão caro, né? Porque conteúdo não é uma coisa barata. Mas depois tem a questão da experiência, né? Obviamente a gente tem uma experiência, eu falo que a gente vai em camadas, né? Tem a primeira camada, que é que não pode travar, não pode dar problema de login, o básico, né? Tem que ser uma experiência sem fricção e tal, para o cliente estar ali e querer voltar. Mas depois tem uma questão que eu falo muito, que é da descoberta de conteúdo, né? Então, a descoberta de conteúdo, ela melhorou muito, se a gente for pensar, muito. Mesmo, vamos pegar, sei lá, o Netflix, que é a referência, né? Quando a gente fala de experiência e tal, cara, não era tão legal a recomendação de conteúdo. E quando a gente fala, por exemplo, com nossos amigos e tal, é uma das principais reclamações. Eu gasto muito tempo descobrindo o que eu quero assistir. Para, no final das contas, você descobrir o que você quer assistir como? Na mesa de almoço da sua família, na mesa de bar com seus amigos. É assim que você descobre aquela série incrível, que aquele super amigo teu que tem o mesmo gosto que você falou, putz, eu tô assistindo uma série muito legal. Que é uma recomendação humana. É uma recomendação humana. Não deixa de ser, não né? é? Então, assim, ainda é uma dor. E é real. A gente vê em pesquisa que uma das principais dores que o consumidor tem hoje no streaming é gastar tempo de assistir. Mas já melhorou muito. E aí tá a inteligência artificial, aí tá a recomendação. E tanto outras coisas que a inovação podem trazer ainda, né? Se a gente for pensar streaming de eventos ao vivo, quanta coisa dá para fazer com óculos, com coisas que estão por vir ainda, né? Então, eu acho que nem começamos aqui nessa mudança de mercado, né? Tem muita coisa ainda por vir. Não, com certeza. E é bom ouvir também, né, a tua visão sobre isso, e obviamente que a gente entende isso também como visão de empresa, porque realmente é para onde o mercado olha, é para onde... Não, todo mundo, eu acho que eu diria nisso aí, e depois de novas formas de monetização, que também a gente pode falar sobre isso em algum momento, que é como a gente ganha dinheiro. Bater papo. Eu acho que inclusive a gente pode entrar nesse tema, né, até entender um pouco da sua visão. Eu acho que quando você falou, né, quando a Netflix começou lá atrás, e todo mundo queria testar esse modelo, ninguém pensava sobre como monetizar aquilo. Ou era algo tão óbvio, ou era algo paralelo, que ninguém tinha preocupação em monetizar. E hoje a preocupação principal dessa história virou monetização, com novos formatos de publicidade. Eu acho que a publicidade dentro do streaming alavancou muito, né, de 5 anos para cá, eu diria. Então, assim, é algo que todo mundo olha hoje como ponto de partida. Se não monetizar, se não gerar dinheiro, não faz sentido mais. E aí a gente tá vendo uma consolidação enorme no mercado em relação a isso também. Qual a tua visão? Eu falo que a gente passou por uma bolha do streaming, né? Foi. Cara, todo mundo queria um direct to consumer para chamar de seu. Eu tenho meia dúzia de conteúdo, vamos fazer um streaming, né? E a gente viu que é insustentável. Por que é insustentável? Primeiro, porque o conteúdo é claro. E a gente colocou uma régua de mercado de cobrar barato. Ótimo para nós como consumidores, péssimos para nós como indústria, né? Então a gente tem que achar agora um equilíbrio. Então, um preço muito baixo que não pagava. Aí que também os produtores de conteúdo que lançaram o seu próprio stream descobriram que é caro pra caraca. Desculpa o meu francês. Mas é caro, tipo, você fazer o conteúdo, é caro você ter uma plataforma. Operação é caro você operar, é caro você adquirir um cliente novo. E olha só que loucura, tem uma coisa chamada churn,
que ninguém lembrava que isso existia. Eu lembrava, porque a gente veio de um mundo de TV por assinatura que era nosso amigo, sempre foi o churn, inimigo no caso. Mas assim, tem um churn para lidar. Então é muito custoso. E aí o que está acontecendo? Estão sobrando poucos, a gente está vendo, né, todo esse fenômeno também de junções, né, de empresas que se juntam e tem serviços, um único serviço, porque de fato é caro. E a gente está num momento agora, a indústria passou por uma revolução. A indústria de vídeo está passando por uma revolução, né? Eu falo, uma vez também eu li um artigo que falava isso, que me marcou. Nunca a gente se produziu tanto conteúdo, nunca se consumiu tanto conteúdo e nunca se perdeu tanto dinheiro. É verdade. Né? É uma boa análise. Cara, eu olhei e falei, cara, é isso. Eu lembro que eu estava num evento, acho que foi num evento do Google que eu estava lá falando. Eu falei isso, depois uma pessoa da plateia fala comigo. Falei, cara, é verdade, é isso. E tá todo mundo querendo entender agora. Tá bom, a gente fez esse novo modelo, é super legal, é legal para o consumidor, mas como a gente ganha dinheiro, né? Então é isso, tem novos modelos de negócio, tem a parte da publicidade, que ainda não paga conta, mas eu acho que um dia pode sim vir ser uma boa parte disso, né? Porque hoje o mercado não entende muito ainda esse espaço como um espaço publicitário. Então o mercado está aprendendo também e tá caminhando para aí. E eu acho que tem outras formas de monetização que a gente vai ter que começar a olhar, né? Então esse é um grande desafio, eu acho, hoje para a indústria. Concordo 100%. E agora saindo um pouco, né, desse papo de mercado, mas falando um pouco sobre sua posição, né? Você tem uma posição hoje de liderança, e a curiosidade de saber, né, como você chegou ali, sendo mulher, e imagino que você deva ter passado por alguns desafios na sua carreira, e existe essa curiosidade nossa de saber, né, como é que você chegou até ali, como é que você se sente, se você se sente confortável hoje nessa posição, e até sobre referência, tem alguma mulher que você teve como referência, né, durante essa tua carreira, porque hoje você é referência para muitas mulheres do nosso mercado nem tem tantas mulheres assim, mas assim, eu diria que é uma mulher referência, então queria entender de onde vem tudo isso. Eu acho que toda mulher numa posição de liderança passou por desafios, eu ouso dizer isso, né? Então, eu passei por desafios no começo da minha carreira, que eu lembro que coisas como, não, melhor você não falar sobre isso, porque ele precisa prestar atenção. Então é melhor o fulano falar. Aconteceu comigo. Olha. Na semana seguinte eu ouvi um cara falando, cara, mas a nossa empresa não é machista. Então assim, tá nos detalhes que a gente vai sentindo, né? Mas eu confesso, eu posso de verdade, se a gente passar por vários, eu já passei, por exemplo, tipo, ela quer dizer, reuniões que o cara ficava, não, o que a Flávia tá querendo dizer? Traduzindo, né? Não tá falando minha língua. Posso falar, isso foi recente, tá? Eu já tava na posição aonde eu estou, um par meu, numa reunião, com uma empresa importante, parceira nossa, ficava falando isso. Aí eu não me lembro bem como eu falei, mas muito educadamente eu falei, olha, fulano, eu acho que eles estão entendendo o que eu quero dizer. Assim, tive que me posicionar porque estava tão ridículo, sabe? Então, tem essas coisas. Mas eu nunca levei isso como... Não sei, eu acho que tem gente que vai levando isso. Essas coisas acontecem comigo e me dão um pouco de energia, porque o que a gente precisa é de representatividade mesmo, né? A gente precisa de mulheres nessas reuniões, porque aí a pessoa vai estar do meu lado não vai ficar mais falando isso, porque já vai ter entendido como as coisas funcionam, e que nós mulheres a gente não precisa de intérprete, né? Que as pessoas entendem o que a gente está falando. Então, sim, é difícil. Mas eu queria dizer queria compartilhar uma experiência, porque eu acho que ajuda, que foi a minha promoção. A minha promoção a diretora foi o seguinte, eu estava liderando o projeto no Brasil já, do lançamento, né, do Digol no Brasil na época, eu já estava ali nessa posição, e aí eu fiquei sabendo que ia ter uma posição de diretoria, eu era gerente executiva, gerente sênior assim, na época. E aí, nisso, foi muito louco, porque eu tive essa conversa com o meu chefe na época, ele me comentou, olha, a gente tá pensando em criar essa posição e tal, e eu pensei, cara, minha chance, minha cara. Né? É a minha cara, é meu número. E aí, logo na sequência, eu saí e tava rolando um processo de mentoria para mulheres na Sky. E eu tava sendo mentorada. Olha que legal. E aí, neste dia, olha como as coisas
Eu não acredito em coincidência, sabe? Mas assim, as coisas são, né? Nesse dia a gente estava discutindo o quanto que para a mulher é difícil, às vezes, se posicionar e falar o que quer. Primeiro porque, às vezes, a gente não convive tanto com os nossos chefes homens. O que eu quero dizer com isso? A gente não almoça necessariamente com os nossos chefes homens. E os homens, às vezes, acabam almoçando natural. A gente, às vezes, se junta, nós mulheres, para almoçar. Os homens e normalmente os homens são os líderes. Então, essas conversas, às vezes, elas acabam acontecendo informalmente. E para nós mulheres, a gente tem que forçar uma conversa dessa com o nosso chefe. E também que a gente tem que estar sempre se sentindo 100% para se candidatar para uma vaga. Isso é uma verdade. A gente precisa estar 100% lá no perfil, lá, quando a gente olha a descrição da vaga, tem que estar 100%, senão a gente não se candidata. O cara tem 10%, ele se candidata. É normal, é científico, pesquisas comprovam, né? Sim. Aí eu escutei aquilo, falei, eu vou ter que ir lá falar com ele. Aí eu saí, na hora, fui lá falar com ele. Bom, resumindo a história mais curta, a gente conversou, ele falou, pô, Flávia, é legal, acho que você vai entrar, então, no processo, não sei o que, perfeito. Depois, passou-se alguns dias, me falaram assim, nossa, Flávia, estava almoçando com uma amiga, e ela falou, Flá, sabe aquela história da vaga, tal, de Titi? Meu filho, fiquei sabendo que é o fulano que vai assumir. Fulano era uma pessoa ótima, mas que tinha zero conhecimento no produto, assim, tipo, ele não tinha nenhuma participação. Aí eu falei, que esquisito. Bom, não tive outra também, respirei e falei, quer saber? Eu vou falar com a pessoa que era meu chefe na época, que era o dono da vaga, e falei, eu só queria entender, né? Eu liguei pra ele, eu lembro direitinho, falei, eu quero entender por quê. Ele, não. E aí ele me falou, Flávia, que é o seguinte, a pessoa para essa posição precisa ser alguém muito firme, precisa ser alguém que se imponha. Precisa ser alguém, e ele começou a falar tudo que eu sou essa pessoa, eu não tenho problema em ser firme, em se pôr, em fazer. A única coisa é que você não é um homem, exatamente. Calma. E aí, beleza, aí eu falei pra ele, olha, fulano, queria te mostrar tudo que eu tenho feito, e aí falei pra ele das coisas que eu tava fazendo, que eu já tinha contato com o vice-presidente, tinha contato com todo mundo. Bom, parou, resumo também. Fui escolhida para a posição e passou-se o tempo, ele veio falar para mim. Ele falou, Flá, você sabe que depois eu fiquei pensando naquilo que você me falou. Eu acho que eu tinha um preconceito porque você era mulher. Ele me falou. Olha que legal. Então, assim, a gente talvez tenha que esmurrar a porta um pouquinho mais. Sim. E talvez não é tanto nosso perfil, né? Mas eu acho que essa história é importante, porque de fato rolou um preconceito. E as pessoas não percebem, ele é uma pessoa ótima. Exato, era isso que eu ia comentar. Muitas vezes não é proposital. Não é a imagem que se forma, né? Exato. Aquela imagem de... É cultural, né? De onde a gente vem. É tudo que a gente aprendeu e mudar isso tudo, né? Em paralelo à carreira, é muito difícil. Exato. Mas eu acho que isso tem desafios, mas a gente tem que estar sempre lembrando que a gente é capaz. Tem a questão assim, você se sente confortável hoje na posição de você estar. Cara, a síndrome da impostura vai me acompanhar a vida inteira, sim, né? Eu acho que te acompanha. Eu acho que sempre rola uma eles vão descobrir que eu sou uma fraude. Uma insegurança nossa, do fundo, né? Não sei se homens têm isso ou não, às vezes tem, a gente nem sabe. Mas a síndrome da impostora tá no feminino, porque normalmente tem mais nas mulheres mesmo. E aí eu faço esse exercício de resgatar tudo que eu fiz, tudo que eu conquistei, e os meus conhecimentos. E vai ter hora que você vai estar mais segura, vai ter hora que você vai estar insegura. Eu acabei de assumir, faz 2 anos que eu assumi a área inteira, né? Antes eu era responsável pela parte de desenvolvimento e assumi todas as regiões, para todo o produto. Óbvio que eu fiquei insegura, né? Tem um tempo ali de adaptação, de conhecimento. Fiquei super segura desde o começo, momento 1? Não. Mas vambora, né? Acho que... E tá mostrando o resultado. Exato. E quem que é a tua mulher inspiradora? Me conta, que eu tô curiosa. Então, eu acho que eu tive algumas mulheres, né, inspiradoras. Teve essa que eu te falei que me deu esse chacoalhão, que foi uma chefe minha e que eu admiro muito. Ela é uma mulher que trabalhou comigo muito tempo e que tinha uma posição de liderança desde muito cedo. E a gente tem uma ligação, então foi legal. Ela ia me contando o que ela aprendia. Isso é muito legal. Porque como ela deve ter, sei lá, uns 15 anos de diferença de mim, cara, faz muita diferença 15 anos. Então, esses conselhos, tipo, putz, eu teria investido em mim. Ela falou uma vez pra mim uma coisa que talvez para as mulheres podem... Eu não sou essa pessoa que compra muita coisa, mas ela falou, teria comprado menos bolsa e teria comprado mais curso, teria comprado mais viagem, teria comprado mais conhecimento. Olha que forte. Porque a gente tem que investir na gente, a gente tem que ter tempo de investir na gente. Né? Esse negócio de olhar pra fora, foi ela que me disse. Então, e direto, ela me dá esses chacoalhões, ela sabe quem é, uma pessoa que eu amo muito. E eu acho que
quando a gente começa a olhar e ir para o mercado e olhar, aí eu conheci muitas mulheres inspiradoras. Mulheres, assim, amigas minhas também, né? Que vão te inspirando e que vão trocando e que vão te levando num caminho de conhecimento ali, de troca muito, muito importante. Por isso que isso de manter essas relações, de manter os almoços, de conversar com gente interessante. E é legal você ter mulheres, né? Porque as mulheres você consegue ter mais referência. E a ideia do nosso projeto é essa, justamente, é dar voz para essas mulheres para poder inspirar muitas outras que estão aí no começo de carreira ou até numa transição de carreira, enfim. Sabe, uma vez uma menina que trabalha com diversidade e inclusão, ela é uma mulher negra, eu não vou lembrar o nome dela, mas ela falou uma coisa que eu achei super bonita. Ela falou: a gente não sonha com o que a gente não vê. Então, assim, é isso. As meninas, elas precisam sonhar e entender que é possível. E que é possível sendo feminina, que é possível tendo uma família, é possível. Eu acho que a geração anterior à nossa teve um papel muito importante de entrar no mercado de trabalho, né? De fato, de abrir as portas. Mas elas tiveram que se provar muito. E elas tiveram que se adaptar ao jeito masculino de viver, trabalhar, né? De trabalhar. E de viver, exato, porque era assim até então o padrão, né? Exato. E eu acho que a nossa geração traz um pouco mais do de feminino, leveza, talvez, de né? leveza, exatamente, um estilo diferente, né? Mais autêntico, eu acho, né? A gente pode ser quem a gente é. Então, se você tem um perfil mais firme, né? Que as pessoas chamam de masculino, ótimo, seja você. Agora, se você... Eu sou mega emotiva, por exemplo, eu choro em feedback. Eu morria de vergonha, hoje em dia eu choro. Então, assim, eu sou super, entendeu? Então, e eu acho que é o que me faz diferente como líder também. Eu sou mais empática, eu sou mais sensível. A sensibilidade me traz até essa coisa da empatia, quando a gente está desenvolvendo o produto, de entender o outro, de entender o consumidor. Como isso é importante. Cara, essa é um pouco da sensibilidade que eu tenho, né? E que talvez outros homens possam ter, mas isso é uma característica um pouquinho mais feminina. Então, eu acho que é isso. A gente vem, e eu acho legal, eu já ouvi muito, você falou do negócio da inspiração, né? O que eu escuto de gente que fala, porque vocês me inspiram, eu falo, gente, que responsabilidade eu, inspirando alguém, quem sou eu, né, para inspirar alguém? Mas é isso, porque tem poucas referências, e a gente vem com uma liderança, um estilo de trabalho mais autêntico, posso dizer mais feminino, não gosto de usar a palavra feminino, porque de feminino e masculino todos nós temos um pouquinho de cada um. Sim. Mas eu acho que a gente vem agora para mostrar que a gente pode ser a gente e a gente consegue equilibrar também alguns pratinhos, que eu acho que também vale a pena a gente falar um pouquinho disso, do desafio, do equilíbrio, né? Com certeza. E era essa a minha próxima pergunta. Na verdade, a gente já está chegando ao fim, mas eu não podia deixar de perguntar como é que você equilibra todos esses pratinhos? Assim, me explica um pouco sobre esse equilíbrio que você falou no início. Você tem 2 filhos, você mora próximo de São Paulo, não mais na capital. Você tem um cargo de liderança, você tem uma equipe gigantesca, uma responsabilidade enorme, imagino que você também cuide da saúde. Me conta um pouco, como é que você faz para gerenciar tudo isso? A verdade é que a gente não equilibra, né? Vamos ser... A gente tenta equilibrar. Enlouquece um pouco. Não, a verdade é o seguinte, eu acho que é um processo constante de tentar equilibrar, né? Você fala, você está sempre equilibrada? Não. Eu acho que parte do autoconhecimento. Então, da onde vem tudo isso? Acho que a gente precisa partir do autoconhecimento. Por quê? Porque você precisa entender, e é muito pessoal, para cada um de nós, o que te importa, o que te faz bem, o que te faz feliz, quais são as suas barreiras, ou seja, até onde você vai, até onde você não vai, e quais são as suas prioridades. Então, isso é muito pessoal. E aí vem a maturidade, né? Então, talvez, para quem for mais nova, que estiver ouvindo a gente, não vai entender, ou não vai, né, se identificar, mas quem for mais velho, acho que vai saber. A gente passa por isso na vida, a gente vai começando a observar e olhar. Então, eu acho que tudo começa pelo autoconhecimento e essas definições. E aí, a partir daí, são essas prioridades. E essas escolhas. Então, são escolhas, não dá para fazer tudo. Então, tem um momento da vida, sei lá, antes da gente ser mãe, ou quando a gente tá solteira, que você consegue focar 100% na carreira. Mas eu sempre tentei equilibrar, mesmo assim, eu nunca fui só workaholic. Eu sempre gostei, por exemplo, de ter amigos, sair e de conviver com a minha família. Eu sempre gostei de ter tempo para mim e de fazer as coisas que eu gosto. Eu leio muito, por exemplo, adoro ler. Eu tenho que ter meu tempo de leitura, não vou ficar trabalhando. Eu nunca fui dessas que acha bonito trabalhar até 10 da noite. De novo, é pessoal. Sim. Cada um é de um jeitinho. Eu tinha amigas que eram muito felizes, trabalhando pra caramba. Elas eram mega felizes. E essa é a verdade delas e funcionou. Então, tem momentos agora que a gente vai equilibrando fazendo escolhas. Então, sei lá, vou dar exemplos práticos com as crianças. Eu não conseguia estar o tempo inteiro em casa, eu não consigo. Como você falou, eu moro
Eu moro a 1h30 de São Paulo. Então, quando eu chego em casa, muitas vezes eles já, né, ou já estão prontos e tal. Então, por que eu não abro mão? O que eu me coloco para chegar? Por exemplo, para colocar meu filho para dormir. Eu não abro mão. Mas eu abro mão do jantar com ele durante a semana. Para mim não é uma coisa que me machuca. Então, quando eu chego, agora eles já estão grandes, então não tem mais isso. Mas quando eles eram menores, já tinham jantado e já estavam de banho tomado, que inclusive eu acho super chato. Eu não tenho a menor paciência para dar comida, nunca tive. E eu vou ser uma péssima mãe por causa disso? Não. Tem gente que, o momento da refeição é sagrado. Por isso eu falo, é muito de cada um. Exatamente. Então, assim, eu priorizo as coisas que eu não abro mão e tento estar ali. E a mesma coisa do trabalho. Eu não vou conseguir fazer tudo. O que eu não abro mão, né? Então, eu acho que isso vem. E aí tem uma outra coisa que é muito importante, que eu estava vendo até uma entrevista da Ingrid Guimarães, maravilhosa, que ela fala um pouquinho da supermulher, depois procurem, é Ingrid Guimarães Supermulher, vai estar lá. Mulher Maravilha, eu acho. Ela falou, cara, a gente ficou esse negócio de, nossa, todo mundo é bom se você equilibra 150 pratinhos. Ela falou, cara, eu quero quebrar pratinho. Eu quero começar a quebrar pratinho. Mas eu acho que a gente não tem que quebrar pratinhos. A gente tem que entender quais são os pratinhos que a gente vai equilibrar e depois pegar esse pratinho e falar, queridinho, seu companheiro de vida, sua companheira, quem quer que seja, esse pratinho é teu. Que é o que eu falo sempre assim, a mulher, o que mais me incomoda é quando a mulher fala assim, ai, meu marido me ajuda muito. Isso é outra coisa também, num desses almoços que eu falei que eu fiz, uma moça olhando no meu olho e falou assim, seu marido não tem que te ajudar. Seu marido tem que compartilhar a responsabilidade com você. Isso que é, de fato, tirar o peso. Porque senão, ele tá te ajudando, mas a responsabilidade é sua. Então, essa conversa também com o meu marido, que é um cara incrível, também aconteceu. E a gente compartilha responsabilidades, entendeu? Às vezes, dependendo do momento de cada um, ele mais e eu menos. Eu mais, ele menos. Então, é muito do momento que a gente tá fazendo. Então, isso é um pouco sobre prioridades e como que eu faço muito da vida pessoal e tal. Mas eu acho que tem uma outra parte que é da mente. Eu tenho artifícios mesmo de tipo meditação e yoga, que me faz muito bem. Muito bem, eu fico enlouquecida. E o exercício que eu tento colocar na minha rotina do dia a dia com essa loucura de ir e vir. Eu não sou perfeita. O ano passado, por exemplo, eu tive quase uma estafa. E tive que resgatar. Eu acho que não... A gente... É assim, eu tava vendo uma menina que ela fala muito sobre meditação, mindful e tal. E ela falou, eu tive um ataque de ansiedade. Então, e eu, que vivo disso, só falo disso, tive um ataque de ansiedade. E faz parte, porque a gente é ser humano, a gente vai errar. Então, eu acho que o lance é você estar observando, ter esse autoconhecimento que eu te falei, por isso que eu acho que parte de tudo, e falar, opa, tô saindo do meu rumo. Então, assim, eu tive quase um burnout o ano passado, tive. Mas eu logo percebi, começou a ficar físico o negócio e tal, e resgatei. Então, voltei a respirar. Para mim, parte muito da meditação. Então, do respirar, e aí depois as coisas vêm, né? De ter uma vida mais saudável e tal. Um ano, ou um mês, ou um dia, a gente tem que estar ali focado numa coisa específica que naquele momento é muito importante pra gente. Então, eu até comentei isso no podcast passado. É difícil a gente ser 100% em tudo, né? Então, quando a gente vai muito bem num lado, a gente vai muito mal no outro. É difícil equilibrar. Então, assim, e a maturidade acho que ajuda muito também, né? Hoje acho que a gente tem mais segurança para tomar uma decisão. Falar não também, eu acho que é algo que ajuda muito. E lidar bem com a escolha que você fez. Porque quando a gente fez as escolhas, lembra que o autoconhecimento a gente fez escolhas. Então, cara, tá tudo bem. Eu escolhi não estar ali naquele momento para estar em outro lugar, né? E você tá bem com aquela escolha porque você já fez alguma coisa pra, sei lá, não posso estar numa reunião porque eu tenho que levar, não sei, minha filha no médico. Exato, pronto, cara, tá tudo bem. Não, cara, tá lá. O que eu fiz? Alguém tá lá me representando, eu não pude estar, eu avisei e tal. E vice-versa, eu não pude estar em alguma coisa dos meus filhos. Então, a gente vai equilibrando e fazendo escolhas. E eu acho que o lance é você estar bem com as escolhas que você fez. Por isso que eu falo do autoconhecimento. O que não te machuca? Porque tem gente que fica sempre lá fazendo sem tomar escolha consciente e aquilo tá sempre machucando. Parece que você tá sempre se machucando. Cara, não dá, né? A gente só vai ficar frustrada, Então, eu acho que essa coisa da escolha das barreiras, a barreira significa dizer não, né, para algumas coisas. E pronto. Flá, chegamos ao fim. Eu adoraria ficar aqui mais umas 5 horas. É uma delícia, né? Eu também adoro. É uma delícia bater esse papo. Muito obrigada pela sua participação, por abrir um pouquinho aí do seu dia a dia com a gente, da sua vida. Tenho certeza que tem muita curiosidade aqui que hoje você compartilhou com a gente que o mercado não sabia. Então, obrigada por essa confiança. Queria agradecer também o nosso parceiro, CrossHost, que nos cedeu esse espaço maravilhoso, esse estúdio chiquérrimo aqui, pra gente bater esse papo
papo hoje. Eu que agradeço, eu queria agradecer formalmente, um prazer trocar, um prazer poder influenciar, um prazer, uma honra, né, ser escolhida e convidada. Agradeço de verdade, foi uma delícia. Maravilha, obrigada, até a próxima.